que só 23% dos casos acontecidos nos últimos 10 anos chegaram ao judiciário, ou seja, apontaram o suspeito e as provas eram boas o suficiente para processar o cara. Então, 77% dos casos, nem isso aconteceu até agora. Pode ser que venha acontecer ainda, mas nem isso aconteceu por enquanto. Essa é a matéria principal do primeiro dia, junto com essa, que eles demoram 3 meses para ouvir a primeira testemunha, para abrir o inquérito, é um horror. No segundo dia, a gente mostrou que só tem pouquíssima estrutura da polícia para fazer isso. Então, cada delegado, como são só 5 delegados encarregados de investigar 750 homicídios por ano em Curitiba, a conta é que cada delegado tem que resolver um crime a cada 2, 3 dias. Ou seja, o delegado lá vai trabalhar no plantão no fim de semana, morrem 6. A gente pegou um cara lá, o delegado Cristiano Quintas, ele teve 5 assassinatos num dia que caíram para ele. Os 5 assassinatos aconteceram no mesmo dia. Caíram 5 para ele. Eu não lembro agora direito, mas um era no Santa Cândida, um no Tatuquara, um no Fazendinha. Vocês conhecem mais ou menos a geografia da cidade. Não dá nem tempo do cara se deslocar para esses 5 lugares num dia. Quanto mais investigar. E daí o próximo plantão do cara já é dali a 3 dias e vai ter mais 5. É impossível o cara resolver isso. Nunca. E a gente descobriu que nos inquéritos os próprios policiais diziam isso. É humanamente impossível fazer isso que estão pedindo para fazer. Aí no terceiro dia a gente mostrou... Qual que era o terceiro dia? Não lembro mais. Era a falta de testemunhas. Em média, a polícia ouve 3 testemunhas para cada morte. Ou seja, o sujeito morreu, eles ouvem 3 pessoas. A mãe, o vizinho e um amigo. E pronto. Arquivo. Normalmente. Que não fazem mais nada. No quarto dia, a gente mostrou que as testemunhas, apesar de serem tão poucas, eram a única coisa que eles tinham, porque em 81% dos casos não tinha nenhuma prova técnica, não tinha nada, nenhum exame que mostrasse. E normalmente quando eles pedem o exame, chega o exame, que demora também, não diz nada. Por exemplo, eles pedem uma perícia para ver se tinha impressão digital de alguém. Na maioria dos casos, volta dizendo que não conseguiram fazer o exame. A gente viu, por exemplo, um caso que eles pedem uma perícia de um computador para ver se, por exemplo, no Facebook do cara tinha alguma dica ou se tinha algum documento, uma foto lá dentro que pudesse dizer alguma coisa. E a resposta da polícia científica foi, olha, vai demorar porque a gente tem 2.500 computadores para periciar no momento e a gente só tem um software que faz isso, uma licença do software que faz isso. Então vai levar mais ou menos uns 6 meses para a gente responder. Quer dizer, nesse tempo já acabou, né? A mesma coisa das testemunhas, por exemplo, tinha um caso lá que eles foram procurar uma testemunha de um crime que tinha acontecido no sítio cercado 2 anos, depois do crime. O que tinha acontecido? Era uma invasão lá, uma favela, e nesse período a Coab tinha ido lá e tinha tirado os moradores lá. Ou seja, o bairro onde aconteceu o crime não existia mais. Tanto que eles demoraram para ver. E assim a gente foi mostrando no dia a dia. O 5º dia era o caso das testemunhas assassinadas. Por exemplo, a história que a gente abriu, contando que não adianta só mostrar números, também a gente tem que contar as histórias, né? A gente contou a história da Xuxa, que era uma assaltante conhecida em Curitiba, e ela morreu assassinada em 2010, no Campina de Siqueira, e tinha 2 testemunhas dentro da casa, que estavam lá quando os caras entraram, atiraram nela, viram, inclusive disseram para a PM na hora que os PMs foram lá para registrar o crime. Essas testemunhas disseram que as pessoas estavam vestidas com coletes da Polícia Civil, e portanto, tinha elementos fortes ali. Só que o crime aconteceu em março de 2010. O delegado pede para ir ouvir essas testemunhas em novembro de 2010, 8 meses depois. Não, foi 11 meses depois, acho. Ele diz, por que a gente não vai atrás? O que descobriram? Que a menina de 14 anos que tinha assistido aquilo, ela própria tinha sido assassinada no caminho. Assim, entre o crime da Xuxa e o delegado procurar ela para ouvir, ela tinha sido assassinada em Campo Largo. Aí a gente foi atrás do inquérito em Campo Largo, que foi a Bruna que fez isso, inclusive. Foi lá na delegacia de Campo Largo, na promotoria, na verdade, e viu o inquérito lá. E o que a gente descobriu nisso? Que o cara que era o suspeito de matar a Kathleen, que era o nome da menina, que era o Luiz Fernando, filho da Xuxa, o que aconteceu com ele? Foi assassinado também, antes de ser ouvido pela polícia. Então, os crimes vão se acumulando e vai virando um ciclo vicioso sem que ninguém faça nada. É como se a polícia estivesse dizendo, no fundo, assim, eles que se matem. Eles vão resolver os crimes assim, vão matando uns aos outros e o Estado não interfere. Aí, as 3 últimas matérias, na sexta, era um perfil